O futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional está logo ali. Você, como profissional, busca valorização. A sociedade quer ter segurança nas soluções de problemas. Pense, dia após dia, a vida exige que você tome decisões. E se você quer um bom conselho com relação à sua profissão, tire seu título de especialista profissional. Você vai ser visto de forma diferenciada pelo mercado e com mais confiança pelo usuário do seu serviço. Se antecipe às oportunidades. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 28ª edição do Físio ITO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Este é um conteúdo produzido pelo CREFITO 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho, e com as férias da jornalista Mônica Farias, a minha companheira de microfone é outra. Oi, gente, eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do CREFITO 3. É isso aí, e o episódio de hoje surgiu com a interação que a gente obteve em nosso perfil no Instagram. Ainda não segue a gente no Instagram? Bom, basta digitar CREFITO 3 no campo de busca do Instagram que você vai encontrar a gente lá. É o seguinte, na semana passada produzimos um Segundou, que é um conjunto de postagens para o Stories do Instagram e que tem o objetivo de interagir com os nossos seguidores. Nesta segunda-feira, dia 19, a gente lançou algumas provocações, inclusive sobre novas temáticas a serem abordadas aqui nas nossas mídias. A participação foi muito boa, muita gente apresentou dúvidas, questionamentos, ofereceu ideias. E o podcast de hoje é resultado disso. E a nossa conversa hoje será sobre o título de especialista do COFITO. Neste primeiro episódio, ouvimos o presidente do Conselho Federal, Dr. Roberto Matar Cepeda, e a conselheira suplente, doutora Elinete da Conceição Braga Valente. Ele é o responsável pela mudança na forma de emitir o título de especialista do COFITO. E ela, uma das profissionais que está à frente do processo relativo às provas. Fica com a gente? Acho que a conversa vai te interessar muito. Vamos lá? Iniciamos o podcast de hoje bem pelo começo. É que o tema ainda gera dúvidas para profissionais e tem grande interesse do COFITO. O título de especialista é uma das formas de garantir que as profissões evoluam. E para quem está ligado no calendário, em outubro começamos a contar novos 50 anos da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil. E para você que ainda está em dúvida, o título de especialista é um certificado de qualificação profissional expedido por associação conveniada ao COFITO e homologado pelo Federal. A especialidade é uma área particular do conhecimento exercida pelo profissional qualificado a executar procedimentos de maior complexidade para atender demanda específica das necessidades sociais. Mas quais são as especialidades da fisioterapia no Brasil? Você me ajuda aí, Gabi? Com certeza, vamos lá. Então vamos lá, fique atento, anota aí. São muitas. Fisioterapia aquática, Cardiovascular, dermatofuncional, fisioterapia do trabalho, a fisioterapia em acupuntura, e em gerontologia, também em osteopatia, quiropraxia, terapia intensiva ligada à neonatologia e pediatria, em terapia intensiva no adulto, a esportiva, na saúde da mulher, neurofuncional para criança e adolescente, neurofuncional no adulto, oncológica, respiratória, traumato-ortopédica. E no caso da terapia ocupacional, Túlio? Vamos lá? Anota aí que são outras. Terapia ocupacional em acupuntura, em contextos hospitalares, em contextos sociais, em gerontologia, em saúde da família e em saúde mental. Começamos nosso episódio de hoje com o presidente do COFITO, Dr. Roberto Cepeda, que falou com a gente por telefone. Talvez você não saiba, mas a criação do Exame Nacional para a concessão de título de especialista profissional para fisioterapia e para terapia ocupacional é recente. Antes, o processo era outro. E é exatamente por aí que a gente começa.
Tinha que fazer um histórico, né? Que antigamente, na verdade, o que se fazia para ter um título de especialista, o Conselho Federal ele aprovava o projeto de especialidade, validava isso. Então, a instituição que fosse validar em seu projeto pela plenária do Conselho Federal, de alguma forma, automaticamente atribuía o título de especialista. O próprio Conselho fazia isso. E nós mudamos isso no sentido de entender que o Conselho não emite o título, faz parceria, então, com uma associação que é científica, né, nacional, dá oportunidade a todos aqueles que querem participar de um processo seletivo, né, para título de especialista, realizarem a prova, independentemente de onde eles estudaram. Então, não é um projeto pronto. Na verdade, é uma formação continuada que ele vai fazer, e se ele tem o mérito, ele alcançou o título de especialista, né? Essa foi a transformação. Primeiro, de eliminar qualquer tipo de vínculo direto com a aprovação e certificação do título. E segundo, dar oportunidade para que todo mundo, né, a nível nacional, possa concorrer, né, a um título de especialista, desde que ele atenda os pré-requisitos do edital. E qual é a expectativa do Conselho Federal com esse novo exame? A nossa expectativa, primeiro, é de fazer inserções em que, em algum momento, também dentro dos concursos públicos ou dentro das oportunidades de empregabilidade, né, de inserção do profissional, a gente possa exigir uma especialidade, né, como foi agora na RDC 7, pede já essa especialidade. Então, isso já é um presente. A gente quer ver se isso amplia isso dentro do futuro. A exemplo da fisioterapia do trabalho, na discussão da NR4. Não só isso, eu acho que daqui a alguns anos, o profissional com título de especialista, ele vai ter uma resolutividade na média e na alta complexidade, ou deveria ter, pelo menos, maior que o profissional graduado, né? Eu imagino que a graduação hoje é uma formação inicial. Então, a própria sociedade, daqui a alguns anos, vai exigir desse profissional um aprofundamento dentro de uma área de atuação. Tá, e os objetivos? Quais objetivos o COFITO tem com essa prova? Um processo mais preciso da titulação, né? Você consegue, de alguma forma, medir melhor se esse título de especialista, né, ele está envolvendo teoria e prática dentro do profissional, a fim de duas questões, eu diria. Melhorar a prestação de serviço no quesito qualidade e segurança do paciente pela formação e pela boa prática. E isso trouxe as associações para dentro do processo. Cada uma dentro da sua prerrogativa, mas você amplia o leque de parcerias dentro da própria entidade. Ou seja, você trabalha interinstitucionalmente, né? Instituições distintas fazendo o que cada uma deve fazer, entidades. Porque eu entendo também que não cabe, talvez, ao Conselho dar o registro. Então, o que a gente faz? A gente valida o título que quem emite hoje é uma associação. O profissional ganhou alguma coisa com essas alterações? Hoje, a prova do Conselho Federal acontece em cada capital do Estado. Antigamente, se as entidades que eram reconhecidas, a exemplo, a acupuntura, na época, ela tivesse em 2, 3 regiões do Brasil, as pessoas tinham que se deslocar para lá. O que a gente fez? Acabou com tudo isso e diz, para ter um título, você tem uma prova e tem uma titulação, e tem o edital. Aqueles que quiserem fazer, se qualifiquem, prestem a prova, passou na titulação, está certificado. Não me importa onde você fez, né, e o que você fez, desde que você atenda o edital, os critérios do edital, e você comprove conhecimento e, obviamente, atenda aos critérios de titulação, você vai ser um especialista. E qual a dica para o profissional que pensa em tirar o título de especialista do COFITO? Não espere aparecer a oportunidade para se titular, né? Se titule porque em algum momento a oportunidade vai aparecer. E é isso que a gente quer, que ele primeiro se titule, depois a oportunidade vai aparecer. Porque na medida que ele investe mais em titulação, em aprofundamento de estudo, o outro lado é a resolutividade que ele vai ter e a valorização que ele deve fazer em relação a toda essa caminhada que ele teve. Tá aí a dica, mas a gente não parou por aqui. A gente conversa também com a doutora Elinete Braga. Ela é conselheira suplente do COFITO e tem estado à frente do processo que envolve as provas. Você sabe quais são os critérios mínimos para realizar a prova de títulos? Ter no mínimo 2 anos de regularidade profissional, ou seja, de formado e regularmente registrado, e estar quites com suas obrigações junto ao Conselho. Doutora Elinete, qualquer pessoa que fizer um cursinho livre pode fazer a prova de títulos? Precisa obrigatoriamente ter pós-graduação? Pós-graduação, ela não é item obrigatório, mas ela conta
como um dos itens que são computados na prova de análise curricular. Não é necessário também fazer um cursinho específico para esta prova. Essa prova ela é para avaliar a expertise prática do profissional. Então, os títulos acadêmicos eles são importantes, eles contam na pontuação, mas não são eliminatórios. Bom, a gente vem então com uma outra pergunta que é bem comum aqui nas redes sociais do CREFITO, né? Depois de aprovado no exame, é obrigatório pagar alguma anuidade para a associação para atuar como especialista? As associações são entidades parceiras, mas com autonomia administrativa. Não há obrigatoriedade do profissional estar vinculado a uma associação, mas para a emissão do certificado, algumas cobram uma taxa e essa taxa ela depende da análise e deliberação de cada associação. O que as associações geralmente fazem, mas volto a falar, isso depende da decisão administrativa de cada uma, é transformar a taxa que se cobra pela emissão do certificado na anuidade do ano vigente. Agora, a manutenção de se tornar e manter cadastrado e associado é do profissional, não existe essa obrigatoriedade. E assim que terminar a faculdade, já posso prestar a prova de títulos? Como a prova ela é uma prova para medir a expertise profissional em prática especializada em alguma área de atuação da fisioterapia ou da terapia ocupacional, o profissional só pode fazer a prova depois de 2 anos, porque, teoricamente, esse tempo seria o tempo que o profissional levaria para se capacitar, além daquele conhecimento que teve na graduação, e atuar direcionado em alguma área que o tornasse especialista, que o tornasse com expertise nessa área específica. A gente quis saber sobre dicas para quem quer fazer a prova. Em relação a dicas, eu acho que o profissional ele deve escolher, dentro do escopo de especialidades que nós temos, a que de melhor interface ele se identifica. E além do mais, é que ele tem maior expertise em termos de prática profissional, de capacitação, de atualização, que o que nós queremos com a prova de títulos é dizer para a sociedade que esse profissional ele tem uma expertise maior para atender determinados pacientes nestas áreas de atuação específica. Então, que ele é melhor na prática profissional do que, por exemplo, um profissional generalista. Então, se esse cidadão precisa de resolutividade do seu problema, ele deve procurar um especialista para isso. E dessa forma, a gente valoriza a profissão e a gente consegue estimular, por exemplo, uma valorização profissional. A gente consegue estimular, inclusive, pagamentos diferenciados, consegue negociar esse tipo de ação. Mas para esse profissional tem que mostrar que ele é um diferenciado nessa área. É isso aí, depois desta avalanche de informações, encerramos o nosso primeiro episódio sobre o título de especialista. Na semana que vem, a gente vai trazer mais e continuar a explorar o título de especialista do COFITO como pauta aqui do podcast. Seguimos agora para o fato ou fake deste episódio. E para você que está acompanhando o nosso podcast, vamos saber se você sabe ou não o que é fato e o que é fake sobre o título de especialista. Antes de começarmos o nosso fato ou fake de hoje, uma explicação rápida sobre o que se trata isso, né? Este é um quadro em que o CREFITO 3 propõe alguns testes a quem está nos ouvindo. A cada afirmativa, queremos saber se aquilo é fato ou se é fake mesmo. Chegou a hora, agora desafiamos os profissionais. E para quem ainda não sabe como participar, acompanhe no fim de semana os stories do Instagram do CREFITO 3, no Twitter e no feed do nosso Facebook. O resultado a gente traz aqui para o programa e você fica sabendo se acertou ou se errou. E ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta desse episódio? Gabi Moreto, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber: a pós-graduação substitui o exame de títulos do COFITO, qualificando o profissional como especialista? Fato ou fake? Túlio, pouco mais de 9% dos participantes respondeu que essa afirmação é um fato.
e quase 91% responderam que isso é fake. E a gente começa com a maioria acertando, é fake mesmo. Vale lembrar que a pós-graduação engloba 2 importantes segmentos. O lato sensu, que são os cursos como MBA e especialização, e o stricto sensu, que são os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado. Então, para você entender a diferença de um e de outro, a pós-graduação é muito ligada a quem quer seguir carreira na academia. E o título de especialista do COFITO já está ligado à área profissional, mais à prática realmente. É uma certificação do Conselho Federal que aquele profissional sabe realizar aquele tipo de prática na especialidade que ele escolheu. Bom, então é fake porque a pós-graduação não substitui o título de especialista do COFITO. Um é muito para a área científica e o outro para a área profissional. Seguimos? Seguimos. Vamos à segunda afirmação. Existe uma lista de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo CREFITO 3. É fato ou é fake? Neste caso, 83% dos participantes responderam que é fato. O restante, quase 17%, acham que é fake. E desta vez, a maioria errou feio. Essa afirmação também é fake, porque o órgão responsável por autorizar cursos de pós-graduação é o Ministério da Educação, o MEC. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, só poderão ofertar lato sensu presencial e à distância mediante solicitação de credenciamento específico, conforme Resolução número 5, de 25 de setembro de 2008, do Conselho Nacional de Educação. Portanto, não existe uma lista de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo CREFITO 3. A gente segue então para a terceira afirmação. Não é necessário ter pós-graduação para ser aprovado no exame de títulos do COFITO. Essa resposta foi bem equilibrada. Para 55,5% das respostas, é fake. E 44,5% dos participantes entendem que isso é fato. E é fato mesmo, Túlio. Explica pra gente por quê. Bom, a gente tem uma coisa interessante que quem ouviu a explicação da doutora Elinete lá no meio do podcast vai saber que este não é um item obrigatório, mas ele é um item que pontua na análise curricular. Ela explica ainda que o profissional tem 2 anos para se preparar na prática para realmente fazer essa prova. A única exigência é isso. O profissional que vai fazer essa prova tem que ter 2 anos de formado, ok? Então isto é fato. Não é necessário ter pós-graduação para ser aprovado no exame de títulos. É necessário prática. Mas se a pessoa quiser apresentar um título de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado, pode apresentar. Pode apresentar, isso vai pontuar bem para ela. Beleza. Gabi, então no fato ou fake deste episódio, os profissionais responderam 2 questões de maneira errada e uma questão de maneira certa. É isso mesmo? Isso mesmo, Túlio. Mas na semana que vem, vamos seguir abordando esse assunto e todos terão oportunidade de saber um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é o título de especialista. Um recado para você que está nos ouvindo. O fato ou fake sempre vai provocar e testar conhecimentos sobre a fisioterapia e sobre a terapia ocupacional. Nosso objetivo é orientar você. E para participar do próximo fato ou fake, é só ficar de olho nos stories do Instagram, em nosso Twitter e em nosso Facebook. E não deixe de responder, isso faz muita diferença. Uma última dica. Para participar, fica de olho na sexta, sábado e domingo. A gente vai estar lá esperando o seu voto. E assim fechamos a 28ª edição do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do CREFITO 3. E eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do CREFITO 3. A produção de áudio é do editor de vídeo do CREFITO 3, que é o Rodrigo Cavalheiro. E nós estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter e Spotify. Acesse, acompanhe e compartilhe. Tudo que a gente faz nestas redes é pra você. É isso aí, até semana que vem. Até!